Olá, meu irmão. Olá, meus queridos. Olá, meus ouvintes. Olá, meus inscritos. Olá, meus irmãos, todos aqueles que são inscritos no nosso canal. Meu querido, em primeiro lugar, com respeito a você que está do outro lado, eu estou com um dodóizinho aqui na testa, tá vendo? Dá para você perceber. Foi um incidente, né? Não foi um acidente, foi um incidente que aconteceu. Talvez um pulo ou uma passagem mal calculada e aconteceu isso aqui. Talvez foi mal calculado a distância e aconteceu isso aqui. Meu querido, se inscreva em nosso canal, compartilhe os estudos da palavra, da graça de Deus e também seja membro não, errei, desculpa, seja aquele ouvinte atento do nosso canal, compartilhe, você deixa o seu like, é muito importante e eu estou aqui, na verdade, eu estou fazendo esse vídeo com uma preocupação muito grande. Eu não pretendia fazer vídeo hoje, mas estou fazendo esse vídeo porque estou com muita preocupação com respeito ao assunto que está recorrente, principalmente nesta semana. A ONU, ela erigiu, né, uma imagem de um animal e muita gente está preocupado, falando que aquilo ali é o sinal da besta, que não sei o que, isso e aquilo, baseado em Apocalipse capítulo 13. Meus queridos, eu quero fazer uma pergunta com toda sinceridade. Eu estou aqui falando para você, você não é obrigado a concordar comigo. É por isso que eu peço a você que comente na aba dos comentários, porque eu tenho o prazer de estar lendo e estar respondendo. Você pode discordar de mim, você pode concordar comigo, você pode discordar, não tem problema. Afinal de contas, a gente aprende uma coisa, né? O meu canal ainda é pequeno, mas se Deus quiser, se eu conseguir arranjar pessoas que têm o mesmo raciocínio, que têm o mesmo pensamento, que têm o mesmo entendimento, os nossos irmãos vão nos ajudar a compartilhar. Eu, irmãos, sou uma pessoa muito séria, sou muito claro naquilo que eu faço. Eu detesto confusão, eu detesto maledicência, eu detesto ficar tocando nome de pessoas. Eu poderia estar mencionando nome de nomes que já estão aí na graça, né? Entrando em contenda, em confusão, e eu acompanho, mas eu não preciso mencionar nome de ninguém, né? Eu não preciso disso, até porque nós não fomos chamados para confusão, para ira, não. Nós somos chamados para divulgar o evangelho da graça de Deus. Se alguém concorda comigo, amém. Mas se alguém discorda, não é? Eu não preciso brigar e nem vocês aí precisam brigar comigo, né? É só uma questão de entendimento. Então, meu querido, preste atenção numa coisa. A Bíblia, aqui em Apocalipse, preste muita atenção, deixando o seu like, para que o YouTube possa enviar esse vídeo para outras pessoas, tá bom, meu querido? Além de deixar o seu like, você comente também, é muito importante. A penumbra aqui é proposital, tá, meu querido? Se eu quiser clarear, eu vou clarear mais, mas a penumbra aqui é proposital. Preste atenção no que diz Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 8. Não se esqueça que Apocalipse foi o último livro a ser registrado pelo apóstolo João, quando as escrituras sagradas, eu mencionei a escritura, mas eu vou melhorar a fala. A palavra de Deus, não se esqueça que o Apocalipse foi o último livro a ser escrito e ele acabou de ser escrito, terminou, a Bíblia parou de ser escrita antes do ano 70, finalzinho do ano 60 ali, antes do ano 70. Presta atenção numa coisa, meu querido. A partir do versículo 8 do capítulo 22 de Apocalipse.
Eu fico preocupado, gente, por que tem tanto crente ou tanto cristão preocupado com aquela imagem que foi feita e colocado lá naquele lugar pela ONU? E muita gente está preocupada e toda vez que surge alguma coisa, a palavra que não quer calar, as pessoas falam, é o fim dos tempos, é a volta de Jesus. Querido, pelo amor de Deus, vamos ativar a nossa mente. E eu vou falar sobre isso a partir do versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Estas coisas o quê? As revelações do livro de Apocalipse, desde o capítulo 1 até o capítulo 22. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para adorá-lo. Preste atenção nisso aqui. Então ele me disse, quem disse? O anjo disse a João, olha, não faça isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Querido, a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis 3:15, ela sempre apontou para Jesus. As profecias sempre apontou para Jesus. Os profetas, os patriarcas, os reis, os apóstolos, os discípulos, todos eles sempre apontaram para o cumprimento de toda a profecia que ia se dar em Cristo. O livro de Apocalipse talvez seja um dos livros que mais tem figuras de linguagens. O livro de Apocalipse, ele tem figura de linguagem, as suas simbologias, as suas profecias, todas elas, o livro de Apocalipse, fazia referência ao tempo do fim, que era a grande tribulação que iria acontecer em Israel. Uma pergunta que eu quero dizer para você. Jesus disse no versículo 12, pelo profeta João, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, quer dizer, a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico. Eu sou o Alfa e sou o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, hebraico não, grego. Ou seja, quando Jesus, ele disse, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Jesus está falando aqui, o alfa e ômega, a primeira letra e a última do alfabeto, em que foi escrito isso aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Quando que a Bíblia deixou de ser escrita? Antes do ano 70. E todos nós sabemos que o capítulo 13 de Apocalipse, ela sempre se referiu à dinastia romana. Esse capítulo são simbólicos. Esses animais são simbólicos. Uma das coisas que nós deveríamos estar preocupados
não é com aquilo que os grandes homens, os grandes governos do mundo estão fazendo para impressionar a humanidade. O que deveríamos estar preocupados na realidade, sabe o que é? Vou te dizer. Quem matava os cristãos no primeiro século? Ou no quarto, até o quarto século? Quem que matava os cristãos na fogueira? Era quem que condenava os cristãos? Era quem que esfolava os cristãos? Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você sabe quem era que fazia isso. Você acha que uma instituição religiosa que matava, que condenava, que esfolava, que queimava na fogueira os cristãos, os primeiros cristãos, eles consumiram com todos os originais, juntamente com os judeus, consumiram com todos os originais hebraicos, consumiram com todos os originais gregos. Depois que fizeram isso, eles pegaram isto aqui, montaram uma Bíblia do jeito deles, com 66 livros, e entregaram nas nossas mãos. Você acha que isso foi uma pura coincidência? Você acha que isso foi por acaso? Você acha que eles iriam entregar de mão beijada um livro contendo 66 livros, alterada para mais ou para menos, e iria colocar nas nossas mãos de mão beijada? Vamos voltar à imagem da ONU. Tudo que está na Bíblia se cumpriu em Cristo. O Apocalipse foi o último livro a ser escrito e colocado aqui, do jeito que eles quiseram, alterado para mais ou para menos. As profecias cumprem com certeza. Mas por que muitas profecias já se cumpriram? E todas deveriam se cumprir até Cristo. Cristo era o limite. Quando aconteceu o juízo do ano 70 em Israel, era o clímax, era o limite para que isso aqui viesse a ser concluído. Romanos 10:4. Toda a lei se cumpriu em Cristo, para a justiça daqueles que crê. É daqueles que crê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo isso já aconteceu. Tudo que está na Bíblia já se passou, já aconteceu. Os reis, os imperadores, um dos mais terríveis foi Nero, que ele foi um dos considerados como a besta, até porque o número 666, não é? Foi uma moeda que Nero mandou cunhar o seu nome, e aquele nome, traduzido em numerologia, se dava o número 666. Nero foi a besta daquela época. Ninguém podia comprar, vender, alugar ou fazer qualquer coisa se não possuísse a moeda que Nero mandou acunhar ou cunhar. Então,
essas imagens desses animais representavam reinos, representava dinastias. Então você acha, meu querido, que quem fez essa Bíblia, montou ela do jeito que aqui está, você acredita mesmo que os governos do mundo não estudam, não leem a Bíblia? Você acha mesmo que aquela imagem lá é o sinal da volta de Jesus? Você tem realmente certeza disso? Você acha que aquela imagem lá é uma imagem apontando o fim dos tempos? Querido, se você acha, se você acredita mesmo que o sistema religioso mundial, o sistema governamental mundial, incluindo as famílias mais poderosas da Terra que governam esse mundo, se você acha mesmo que eles não leem, não estudam a Bíblia para continuar enganando você, quem está enganado é você. Por quê? Quando a ONU, Organizações das Nações Unidas, ela manda erigir uma imagem daquela relacionada ao Apocalipse, sabe o que eles estão fazendo? Por que eles estão fazendo aquilo? Para mexer com o seu psicológico, para mexer com a sua mente e você achar que aquilo lá é o cumprimento de uma coisa que eles montaram do jeito deles e que verdadeiramente isso aqui está se cumprindo. Querido, isso aqui já se cumpriu. Todas as profecias bíblicas relacionadas ao fim já foram cumpridas. E você pode me perguntar, mas irmão Roberto, por que então que está surgindo aquilo? Porque, meu querido, acorda. Eles fazem aquilo porque eles conhecem isso aqui. E eles querem que você pense que aquilo lá é o cumprimento da palavra, para continuar enganando você. Todas as guerras, depois do ano 70, tudo que está acontecendo no mundo é criado pelo próprio homem, baseado na Bíblia, para você acreditar que a Bíblia está se cumprindo. Querido, a Bíblia já se cumpriu tudo o que tinha que cumprir. O que está acontecendo agora? Guerras, ódios, imagens sendo erigidas. Isso aí, querido, é consequência do conhecimento do homem com respeito a isso aqui. Eles vão continuar anos e anos produzindo, montando, fazendo coisas relacionadas à Bíblia para que você venha acreditar que nós ainda não passamos pelo fim e que o fim ainda vai chegar. Querido, o fim escatológico bíblico já aconteceu no ano 70. O que está acontecendo agora é o resultado do conhecimento do homem, para que você continue sendo enganado e acredite que aquela simples imagem é mais uma profecia bíblica cumprida. Querido, acorde, pelo amor de Deus. Você acha que só crente que lê a Bíblia? Você acha que só crente que lê a Bíblia? Por quê que o Império Romano
ele continua ainda de pé. Muita gente não sabe disso. Mas o Império Romano continua de pé de que forma? Os imperadores de antigamente viraram papas e padres. Os papas representam os imperadores e os padres representam os príncipes que têm que prestar conta aos imperadores. Quer dizer, os seus comandados têm que prestar conta aos seus comandos. Aí, o Império Romano, ele continua de pé. Mas você, às vezes, não percebe isso. O império religioso, o sistema religioso daquela época, da época de Jesus do primeiro século, ainda está de pé? É claro que está, meu querido. Os sacerdotes e sumos sacerdotes viraram líderes religiosos. E você às vezes não para pensar, você não para analisar. Se a Bíblia diz que todos nós somos iguais perante Deus, por que o pastor, ele se acha melhor do que os membros? O pastor, ele se acha melhor do que os seus obreiros. Lá é só ele que manda, é ele que dá ordem, é ele que fala. O dinheiro arrecadado no templo é tudo dele. Querido, o sistema religioso do primeiro século ainda está de pé, só que agora camuflado de pastores e de líderes religiosos. A lei ainda impera. A lei só não impera para quem entendeu o evangelho da graça. E o Império Romano está de pé, comandando até mesmo os governos do mundo. A minha preocupação e indignação também é como que muita gente que se diz crentes, cristãos, eles conseguem ler a Bíblia, mas eles não conseguem entender a Bíblia. Eles não conseguem abrir o entendimento e perceber como que o sistema funciona. É isso que às vezes eu fico indignado. Querido, pelo amor de Deus, você está preocupado com a imagem da ONU? Você está preocupado com a imagem da ONU? Quando surgir a Terceira Guerra Mundial, sabe o que eles vão dizer? É a Bíblia que está se cumprindo. É a batalha do Armagedon. E você acha que isso não vai acontecer um dia? Nós sabemos que a batalha do Armagedon já foi feita. Já foi cumprida. Imagem, querido, da besta. Fala de reinos. Olha Apocalipse 12. E compara com Mateus. Quando Maria e José fugiram para o Egito para proteger o menino que ia nascer. Compara com o Apocalipse 12, para você ver se não é a mesma coisa. Então isso aqui, querido, capítulo 12 de Apocalipse, está fazendo uma referência à época que José e Maria foram para o Egito guardou, até que Herodes morresse. Vê se não é a mesma coisa, querido. Abra os olhos. Deixa a calúnia cair dos seus olhos. Então, toda vez que o sistema mundial, pode ser religioso, governamental, econômico, quiser despertar as pessoas para ficar com medo, eles vão sempre erigir ou vão sempre fabricar, sempre vai deixar uma coisa acontecer, coisa que está relacionada à Bíblia, para que você acredite que as profecias ainda estão se cumprindo. Querido, pelo amor de Deus, acredite.
Acredite, pelo menos, naquilo que o próprio Jesus falou, que essa palavra, ela ia ser acrescentada, ia ser diminuída. Então você acha que o sistema faz isso? Por quê? O sistema, eles conhecem mais a Bíblia do que você possa imaginar. E a frase que eles mais querem ouvir quando faz uma imagem daquela e coloca na praça pública, sabe qual é? A Bíblia está se cumprindo. Aí eles batem palma para você e falam, é mais um bobo que estamos enganando. Sabe por quê, querido? Porque quando você diz que a Bíblia está cumprindo, que Jesus está voltando, você acredita no arrebatamento físico, que não é bíblico, você acredita que Jesus vai se manifestar fisicamente, que não é bíblico também, o arrebatamento já aconteceu e foi espiritual. Jesus não arrebata corpo, Deus não arrebata corpo físico, o que foi arrebatado em nós é a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso espírito. Ele está dentro de nós. E ele um dia vai voltar para a pátria dele. Mas enquanto esse corpo estiver com vida, o espírito ele vai morar aqui dentro. Ele só volta para a pátria dele quando esse corpo aqui foi lá, quando ele for lá para a sepultura ou para o inferno. Que inferno é sepultura, lugar dos mortos, um lugar coberto. Quando esse corpo for para a sepultura, para o lugar dos mortos, o espírito dá um tchau e volta para sua pátria. Tem muita gente falando aí que nós já estamos na pátria celeste. Não é verdade. Nós não estamos ainda na pátria celeste. Não. A nossa pátria celeste, ela não é do corpo físico, não. Ela é do espírito. Nós vivemos o reino. Vivemos o reino, porque o reino de Deus é justiça, é paz, benignidade, longanimidade, Romanos 14. Agora, a pátria, a nossa pátria, ela não é aqui. A nossa pátria aqui como ser humano é o Brasil. Agora, como filhos de Deus, a nossa pátria é a eternidade. Então, querido, desperte o olhar para o que está acontecendo. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas eu gostaria que você meditasse um pouquinho. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, muitas vezes eles se baseiam na Bíblia. Para que você desperte e fale, tá vendo? Está acontecendo. Como, querido? Está cumprindo a profecia. Como? Se a ICAR, I-C-A-R, se a ICAR preparou isso aqui e colocou nas nossas mãos do jeito que eles queriam, então eles sabem de tudo e mais um pouco. E sabe como continuar enganando as pessoas. E há quanto tempo eles estão enganando as pessoas? E muita gente não acorda para isso. Há mais de 2000 anos. E o povo espera uma volta física de Jesus, baseado nos sinais dos homens, baseado naquilo que o homem faz. E às vezes o tempo passa e você se decepciona. Querido, graça e paz. Like, like e like. E nos ajude a divulgar a palavra do Evangelho da graça de Deus. Fique de olho na estratégia dos homens, para que você continue pensando que isso aqui está se cumprindo. Todas as profecias bíblicas relacionadas a Jesus. O tempo verbal é passado. Não sei se você já prestou atenção nisso na Bíblia. Nunca no futuro e nem no presente de hoje. Todas elas
O tempo verbal é do passado. Pense nisso. Graça e paz.